Olá, amado irmão, nós estamos começando aqui a primeira lição de 2025 do primeiro trimestre, com o tema Chamados para Fora, o Evangelho que Transforma. Muito prazer, meu nome é John Wesley, eu sou casado com a Thaís Batista, sou formado em Tecnologia da Informação. Atualmente eu congrego lá em Vila Humaitá, com o pastor Moisés, na congregação nossa de Vila Humaitá. Sou apaixonado pela obra missionária desde os meus 17 anos, onde eu iniciei trabalhos na rua, depois comecei a trabalhar com moradores de rua, com pessoas que tinham vícios em drogas, depois estendi o trabalho e o trabalho foi crescendo e Deus foi abrindo porta. Hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos ali trabalhando com crianças carentes e com jogadores de futebol do time do Santo André. Nesse trimestre, irmãos, nós vamos abordar o seguinte tema: o que é evangelismo. Nós vamos ter uma visão bem prática em todas as lições. Em todas as lições aqui eu procurei ser muito prático para que quando o jovem ler a revista, ele venha ter um direcionamento por onde ir, o que fazer, quais os passos. Então, a primeira lição, o que é evangelismo, ela já foi pensada para que o jovem possa sair ali com direcionamento sobre o evangelismo. E é exatamente também nessa lição que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Nós vamos falar do evangelismo segundo Jesus e, particularmente, essa é uma das lições que eu gosto muito, porque nós vamos aprender com Jesus a forma que ele divulgava o reino de Deus. A forma que ele conseguia abordar tanto uma pessoa que tinha muito conhecimento, como pessoas que tinham pouco conhecimento, sabe? A forma que ele conseguia levar a mensagem do reino a essas pessoas. A forma que Jesus conseguia falar com grandes multidões e a forma que ele conseguia falar com uma única pessoa individualmente. Então, tudo isso nós vamos tratar ali aprendendo com o nosso mestre Jesus. A próxima lição, que é a lição 3, você não precisa de um chamado, nós vamos abordar a história de Filipe. Nós vamos entender com Filipe a forma que ele foi dirigido pelo Espírito Santo, sem necessariamente depender do chamado de diácono dele. Nós vamos ver como Filipe, foi um grande evangelista, né? Para muitos o chamado de Filipe era evangelístico e não de diácono, né? Mas nós vamos entender ali que a posição que ele tinha não limitou o chamado dele, né? Então, é exatamente esse o sentido dessa lição. Você não precisa de um chamado para exercer aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus quer que você faça. Aí na quarta lição, nós vamos falar o que é missão. A primeira, a segunda e a terceira lição, elas têm um relacionamento entre si. Porque eu vou falar o que é evangelismo, nós vamos aprender evangelismo segundo Jesus e nós vamos entender que não é necessário um chamado para evangelizar. É basicamente isso. Já na terceira lição, a gente começa a olhar no sentido missionário, no sentido de fazer uma obra, de fazer uma missão. Então, nós vamos aprender o que é missão, nós vamos ver o plano de Deus em alcançar as nações, nós vamos pegar desde Gênesis, caminhar por vários textos, em Êxodo, em Números, caminhar por vários textos na Bíblia, até chegar em Apocalipse, e nós vamos entender o panorama geral dessas lições, mostrando ali o plano divino de Deus em alcançar todas as nações. E na lição 6, nós vamos ali aprender com Neemias, que é ouvir, sentir e realizar. Todo missionário ele precisa exatamente fazer isso. Ouvir o que Deus quer falar, sentir o que, o que está acontecendo ali e realizar aquilo que Deus quer. Nós vamos aprender muito com Neemias. Na lição 7, nós vamos aprender com Paulo, com o apóstolo Paulo. E, assim, se eu fosse escrever essa revista inteira falando do chamado missionário de Paulo, as 13 lições seriam para contar essa história de Paulo. Porém, como eu quis ser prático, eu dediquei essa lição 7 para falar o que Paulo mais se importava em fazer, que é pregar onde Cristo não foi nomeado.
E isso é uma das características muito grandes de Paulo, que é, uma vez que o evangelho foi consolidado num lugar, ele não queria ficar parado ali naquele lugar ministrando o evangelho. Ele, como um apóstolo, direcionado pelo Espírito Santo, ele ia a outras regiões onde as pessoas não tinham ouvido falar de Cristo e ali ele anunciava. Então essa lição é justamente para isso, para nós pegarmos essa perspectiva ou esse entendimento de que Paulo tinha junto com o Espírito Santo e tentar levar isso, o evangelho, a lugares onde Cristo não foi nomeado. E isso é tão importante, irmãos. Se você existe um dado estatístico que lá no Rio de Janeiro existem cerca de 2.000 igrejas e a distância, o cálculo de distância entre cada igreja é de 100 metros. Então, para cada igreja no Rio de Janeiro você tem uma distância de 100 metros, ou seja, uma igreja uma perto da outra. A pergunta é: Cristo precisa ser pregado ali naquele lugar? Ou Cristo talvez precisa ser pregado no interior da Bahia, no sertãozinho da Bahia, onde a distância de uma igreja para outra é de quilômetros e quilômetros e quilômetros. Então, esse é um entendimento que nós precisamos ter junto com o Espírito Santo e motivar os nossos jovens e adolescentes. Lição 8, nós vamos falar sobre justiça social. E a lição 8, ela tem um gancho ali justamente com a lição 9, que é essa cultura precisa mudar. Para essas duas lições, eu tenho a indicação do livro da Landa Cope, que é uma escritora famosa. Ela fala o nome do livro é Template Social do Antigo Testamento, e ela vai trazer justamente esse entendimento de cultura, de mudança de cultura, as esferas da sociedade. E um livro importantíssimo, tá? Essa cultura precisa mudar, ela não está relacionado à cultura de um país. E eu vou explicar o porquê. Quando eu falo de uma cultura que precisa mudar, eu estou falando de uma cultura demoníaca. Uma cultura que ela é totalmente influenciada por Satanás. Então, é essa cultura que precisa mudar. Eu não estou falando de cultura de uma sociedade que... um exemplo, né? Na Escócia, os homens, pela cultura, usam saias, aqueles saiotes lá, eu não sei o nome dele. É essa cultura que precisa mudar? Obviamente que não. O que precisa mudar são as culturas que são regidas por Satanás, tá? Na lição 10 nós vamos falar da janela 1040, que é aquela faixa no meio do mapa ali que tem a maior concentração de igrejas perseguidas e de povos não alcançados, tá? Então é exatamente essa faixa. Na lição 11 nós vamos falar do papel do jovem na missão e entender um pouco mais como que o jovem pode exercer o seu papel. E é legal nessa lição que aqui a gente vai ter alguns gatilhos, que eu posso chamar gatilhos, né? Porque esses gatilhos vão trazer ideias para você, professor, e para o seu aluno, que é de como fazer a obra missionária não de uma forma muito específica, tá? Então essa lição é bem legal. Na lição 12 nós vamos falar da nossa igreja, a fundação da nossa igreja. Nós somos uma igreja missionária, fundada ali por Ingrid e Bertil Françon. Nós vamos contar essa história e que nosso querido e amado pastor Silas, ele por muitos anos ele exerceu aquilo que ele aprendeu. Então, o pastor Silas ele foi fundamental para alcançar nações. Inclusive, nosso pastor Silas, nossos sentimentos a ele, a família. No velório dele foi falado que ele foi o pai das nações, né? Então, olha a importância de um homem de Deus ser direcionado. E por último é uma chamada. Você está disposto a ir? Então vamos lá, gente. Vamos à primeira lição aqui do nosso trimestre. Estou bem ansioso, tá? Se você perceber aqui, né? A primeira lição fala que é evangelismo. Eu acabei escrevendo o tema errado aqui, porque no início eu tinha duas ideias de temas para essa primeira lição.
o anúncio das boas novas e exatamente o que é o evangelismo, né? Então vamos manter aqui o que é o evangelismo. Eu não sei como a lição chegou para vocês, se chegou com o tema o anúncio das boas novas ou se chegou para você com o que é evangelismo, tá? Mas vamos lá. Texto-chave. Marcos 16:15, vão pelo mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Síntese. Nessa lição, nós vamos explorar o significado do evangelismo, destacando que ele é um chamado universal para todo o cristão. É importante, professor, você destacar que evangelizar é um chamado universal, ou seja, é um chamado para todo cristão. Ninguém, qualquer que seja o cristão, ele foi chamado a evangelizar. Nós vamos também abordar a importância de compartilhar as boas novas, né? E aqui a gente vai ter um entendimento que é as boas novas de Cristo. E também nós vamos aprender aqui, olha que é legal, métodos práticos para evangelizar. Então eu me preocupei muito com a questão da praticidade aqui, para que você, professor, possa dar uma dinâmica. Outra, esses métodos práticos são algumas ideias que eu coloco aí na lição, daquilo que eu tenho conhecimento, mas você, professor, você tem a liberdade de explorar outros métodos que sejam tão práticos como ou quanto ou melhores, tá? Aqui nós não somos o dono dos métodos que são 100% bons. Você, professor, muito provavelmente conhece muito mais método do que eu e pode aí explorar esses métodos na revista, no ensinamento, tá bom? A gente vai falar também do testemunho pessoal e a gente vai também falar do trabalho coletivo na igreja, né? Então a gente vai pegar esses dois cenários, o trabalho coletivo aqui que a gente realiza na igreja, os evangelismo coletivos, as ações sociais, e nós vamos pegar aqui também o que esse aluno ele pode fazer como um testemunho pessoal. Existe também nessa lição um estudo que foi feito, e eu vou trazer esse estudo aqui para você ver, da importância desse trabalho do testemunho pessoal, tá? Então vamos seguir aqui. O objetivo dessa lição será compreender o significado do evangelismo, explorar o chamado cristão e incentivar a ação imediata, tá? Vamos seguir. Durante todas as lições, eu procurei trazer reflexões de homens que marcaram a história. Então, aqui como exemplo, nós temos Lutero, que ele vai dizer o seguinte: o coração semelhante ao de Cristo é a carruagem de Deus por meio da qual ele vem para o mundo em graça e convicção. Esse texto ele é muito profundo, porque aonde houver um coração semelhante ao de Cristo, haverá uma carruagem celestial para Cristo ser revelado naquele lugar com graça e convicção. A nossa leitura bíblica ela está em Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler aqui do verso 13, do 3 até o 8, perdão. Então lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 70 e 30 por 1. Bom, porque, só explicando aqui em relação ao texto, né? Por que nós vamos falar aqui do semeador? Porque não existe, na minha concepção, assim, uma das passagens, eu ia falar não existe, mas uma das passagens que mais refletem essa ação de evangelizar é essa que nós lemos, do semeador. Porque aqui nós temos elementos do texto
que fazem com que nós tenhamos uma compreensão maior do ato de evangelizar. Vamos falar um pouquinho aqui do evangelizar. O que é então evangelizar? A palavra evangelizar, ela tem um sentido aí, ela tem um significado de trazer uma boa notícia, né? Ela é a junção de duas palavras, a junção da palavra eu e a junção da palavra angelos, que significa, a palavra eu significa bom ou bem, e a palavra angelo significa mensageiro ou anjo, e a junção dessas duas palavras traz o sentido de trazer uma boa notícia. Se você for perceber, querido professor, aqui do meu lado direito, aqui essa imagem, ela traz uma ilustração de um soldado romano. Por que a ilustração de um soldado romano? Porque o soldado romano, ele utilizava na verdade, sim, no Império Romano, essa palavra evangelizar, ela era uma palavra totalmente conhecida. Ela não era uma palavra desconhecida que foi criada pelos cristãos nessa época. Não, era uma palavra que era utilizada pelo Império Romano. O que acontecia? Toda vez... O Império Romano, para você entender, o Império Romano ele é um império esmagador. Nós vamos ver isso no livro de Daniel. Lá no livro de Daniel tem duas referências ao Império Romano. A primeira referência do livro de Daniel é a estátua de Nabucodonosor, onde as pernas daquela estátua eram de ferro que nos pés se juntava ali com bronze, né? Então, essa estátua aí, essa parte da estátua que eu falei, que são as pernas, elas representam o Império Romano, ok? O Império Romano foi o império mais longo, por isso que é a perna da estátua, porque é o império mais longo. E também há uma outra referência ali mais para frente que vai falar de dentes, né? Vai falar de um ser que tem dentes que esmagam, ou seja, de um ser feroz. Esse ser feroz aí, que aparece também no livro de Daniel, com dentes, ele representa também o Império Romano. Por que o Império Romano? Porque é um império esmagador. É um império que é onde passa conquista. Então, a palavra... Voltando agora à palavra evangelizar. A palavra evangelizar é uma palavra que ela é muito conhecida. Porque todas as vezes que o Império Romano conquistava um novo espaço, que ele ganhava uma guerra, que ele tinha boas notícias políticas, eles usavam a palavra evangelizar. Eles usavam o significado evangelizar. Olha, eu trago uma boa notícia, eu trago aqui o evangelho, uma boa notícia. Então, esse é o sentido da palavra evangelizar. E não é assim para nós também? A palavra evangelizar é porque nós temos algo que foi conquistado. Nós temos algo que foi conquistado. E conquistado por quem? Por Cristo, na cruz do Calvário. Então eu trago uma mensagem boa, eu trago um evangelho, eu trago uma notícia boa. Calma, já não tem mais morte, já não tem mais o domínio do pecado sobre a sua vida. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz do Calvário e agora, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos vida e vida eterna. Nós temos uma boa notícia a trazer ao mundo. E é interessante essa palavra evangelizar. Eu trabalho numa empresa de tecnologia e, inclusive, até mesmo no meio dos negócios, essa palavra evangelizar está sendo utilizada. Quando a empresa precisa levar notícias ou precisa levar um assunto que precisa ser explorado por todos os colaboradores, é comum você ouvir em grandes corporações a palavra evangelizar. Eles falarem assim, olha, nós precisamos evangelizar nossos colaboradores para esse assunto. A primeira vez que eu ouvi, eu já pensei na hora, eu falei, nossa, isso daqui deve ter sido algum cristão que trouxe essa palavra aqui para o mundo dos negócios, né? Porque onde há um cristão envolvido, há a mensagem do reino envolvida. Vamos seguir aqui. Bom, então nós temos aqui a palavra semear, que aparece no texto, né? A palavra aqui semear, que é lançar a semente, é o ato de evangelizar, de levar a palavra aos corações. E é interessante aqui
que você destacar, professor, e até um ponto aqui que é importante, a geração que nós estamos vendo aqui, na verdade, assim, a geração que tem a Baby Boom, a geração X, essas gerações que estão vindo agora da atualidade, elas são movidas por resultado. Então, você, professor, você vai se lembrar, porque se você for um pouquinho mais velho, você vai se lembrar, professor, que na, há uns 10 anos atrás, na verdade até mais, né? Acho que quase 20 anos atrás, para você navegar na internet, você tinha que desconectar o telefone, você tinha que ligar ali o cabo do telefone naquele modemzinho que vinha, você tinha que abrir o discador da UOL, o discador de qualquer outro, conectar na sua internet, aí fazer aquele barulho maravilhoso e a internet estava conectada. E aí, para você baixar uma música, para você ouvir, você demorava o dia inteiro. Hoje é muito diferente. A nossa geração ela é movida por informações rápidas. Então, a pessoa quer conversar com uma pessoa na China, ela consegue. Na China, não, né? Porque é um país que bloqueia tudo, mas a pessoa quer conversar com uma pessoa nos Estados Unidos, ela consegue. Ela consegue alcançar muitos lugares. Por quê? Porque as informações chegam em tempo real. E aí, quando nós falamos de evangelizar, o resultado do evangelismo, ele não é um resultado nosso. Ele não é um resultado que nós promovemos. Que nós vamos pregar para uma pessoa agora e instantaneamente, imediatamente ela já conheceu a Cristo. O resultado e o fruto, ele se dá com o tempo. E quem faz esse fruto crescer, quem faz esse fruto dar resultado, é a ação do Espírito Santo, única e exclusivamente. Eu vou citar aqui 2 exemplos que você pode usar, tá, professor? O primeiro, eu não vou lembrar quem foi, de quem é essa história, mas ela é muito bonita. Uma pessoa, ela orava pelo seu amigo. E ela orava por muito tempo. E ela tinha um caderninho de oração que ela ia colocando lá por quem que ela tá orando, a data que ela iniciou a oração e a data que aquilo se realizou. E ela tinha vários nomes no caderno. E toda vez que alguma coisa, que Deus realizava algo, ela ia lá e marcava, ó, Deus realizou no dia tal. E essa pessoa tinha um amigo que ela orava por anos, anos. Estava lá no caderninho quando ela começou a orar pelo amigo para que ele pudesse reconhecer a Cristo. Aquela pessoa, ela morreu. O caderninho dela ficou. Esse amigo teve acesso ao caderninho. E quando ele foi ler o caderninho, ele começou a ler tantas coisas que Deus tinha realizado por meio da oração daquele homem. E esse amigo se deparou com a linha que estava o nome dele, e quando aquele amigo começou a orar por ele. E naquele momento que ele leu, ele falou, nossa, tipo, sabe, ele caiu em si, e ele reconheceu Jesus como Salvador. E ali, e ele colocou lá a data que ele reconheceu a Jesus como Salvador. A pessoa que orava morreu. Ela não viu o fruto. Ela não viu que aquele amigo dela tinha sido salva. Mas ela semeou. E é isso importante você levar pro seu aluno. A importância de semear, de plantar uma palavra. Olha, o segundo exemplo que eu queria dar também, de forma bem rápida, é que eu trabalho com jogadores de futebol. Durante um ano passam tantos jogadores pelo clube, sabe? Eu trabalho com a categoria de base. E nesse tempo que eu estou trabalhando com a categoria de base, eu pude contemplar que o Espírito Santo e Jesus nos proporcionou 3 jogadores. 3, eu estou lá há 3 anos. Desses 3 anos eu pude contemplar 3 jogadores que de fato ali decidiram se batizar, decidiram seguir o caminho, descer as águas e tomar uma decisão. E os demais? Eu não sei. É o Espírito Santo. Ele pode ter. São jogadores de tantos estados, jogadores do Pará, do Paraná, de Rio de Janeiro, de Minas, do Rio Grande do Sul, enfim, de todos os estados vão para lá. E eles voltam para sua casa. O importante é semear. A palavra foi lançada? Foi. A palavra foi falada com sinceridade, e aí já emendo o próximo tópico, que é a semente. A palavra que eu estou lançando é semente, tá? Porque
você precisa entender que você precisa falar de Cristo. Você precisa falar de Jesus. O seu aluno precisa entender isso, né? Quando eu falo você, professor, não tô falando de você, eu tô falando do seu aluno. Você precisa entender a semente que você está lançando. Que essa semente precisa ser a palavra de Deus. Nós precisamos lançar a palavra de Deus. Se de todo esse tempo que você está ministrando para uma pessoa ou outras pessoas, você lançou de fato a verdadeira palavra, aí sim essa vai dar resultado. Agora, se você ficou entrando em assuntos paralelos, o meu amigo veio querer conversar comigo, que nem eu fui pego numa situação uma vez, uma pessoa que era católica veio querer falar comigo sobre crer ou não em santos, né? Ah, mas por que você não crê? Cara, isso é uma discussão que vai fazer aquela pessoa reconhecer Jesus como Salvador? Muito dificilmente. Muito dificilmente. Então, e nessa situação e fiquei discutindo isso, sabe? Por imaturidade. Mas não é o tipo de situação que é a pregação da semente, a pregação das boas novas, do evangelho. É a notícia boa. Isso é uma discussão que não leva para lugar nenhum. Outras discussões que podem acontecer no meio do caminho, tipo, pessoas que vão perguntar para você coisas justamente para gerar discussão. Vai levar a algum lugar nenhum? Não. Então, perdão, leva a verdadeira palavra, a verdadeira semente, que é falar de Jesus, falar da sua morte na cruz. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Faça perguntas e responda essas perguntas. Por que Jesus teve que morrer na cruz? Cara, Jesus teve que morrer na cruz porque toda a humanidade estava em pecado. Ah, eu tenho a resposta. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então você vai encontrando alguns textos que vai referenciando e vai te dando embasamento ali para você poder responder as perguntas. Por que todas as pessoas pecaram? Por que todos somos pecadores? Qual a origem do pecado? Quando você começa a entender essas perguntas, o seu adolescente, jovem começa a entender essas perguntas, ele começa a se capacitar para poder levar essa boa semente, essa palavra. Porque senão a gente começa a ficar no sentido de levar a boa semente é só chegar e falar Jesus te ama. Isso é importante? Com certeza. Mas é a mensagem do evangelho? Não toda. Não toda, tá? Jesus nos ama, mas por que ele nos ama? E esse todo é a mensagem do evangelho. Entender isso é a mensagem do evangelho. O dever de todo cristão, semeador. Eu separei alguns tópicos aqui bem importantes. Primeiro tópico aqui que eu acho sensacional nesse texto, professor, é que o semeador aqui ele não tem estilo. O texto inicia assim: o semeador saiu a semear. Tá. Ele saiu de boné, ele saiu de tênis, ele saiu de camiseta, ele saiu, sei lá. Mas o importante é que esse semeador ele saiu a semear, não importando o estilo que ele tinha. E isso que eu gosto muito do evangelho. Não importa se você tem um estilo único, se o seu jovem tem um estilo único. Sabe, toda igreja tem aquele jovem que se destaca pelo seu estilo. Você fala, rapaz, aquele jovem tem um estilo diferente de todo mundo. Até mesmo essa pessoa que tem um estilo único, diferente de todo mundo, esse seu adolescente, esse seu jovem que tem um estilo único, diferente, ele é um semeador. E ele pode semear no estilo dele, porque o texto não faz essa referência. Que o semeador tem que ser, ele tem que lançar a semente. Segundo ponto aqui, que semear é uma ordenança de Cristo. Tem uma frase aqui do Hudson Taylor, que é uma frase bem famosa, que ele vai dizer que a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos que evangelizar é uma ordem, uma ordenança no imperativo. Você não tem evangelize se o dia está bonito. Evangelize se a pessoa que está do outro lado, ela é seu amigo. Não. O texto aqui vai nos ensinar que nós devemos evangelizar, porque é uma ordenança,
ordenança no imperativo. Todo verbo no imperativo é ordem, tá? Todo verbo no imperativo é ordem. Ji Wong vai dizer o seguinte: só pode haver uma missão imperativa porque há primeiro esse indicativo glorioso. Como eu gosto dessa frase desse homem. Deus não envia a sua igreja a conquistar. Ou seja, quem está indo evangelizar não está indo conquistar nada. Ele envia em nome daquele que já conquistou. Nós estamos indo em nome de Jesus, que já conquistou. Nós não estamos saindo de casa para conquistar. Nós estamos saindo de casa porque Jesus já conquistou. E nós vamos somente porque Jesus reina, tá? E por último aqui eu quero considerar que muitas vezes nós evangelizamos por conta das nossas más motivações. John, o que é uma má motivação? Eu vou falar primeiro assim de motivações secundárias, tá? Uma má motivação é uma motivação secundária, não é a motivação principal. Para mim é isso, tá? O que é uma motivação secundária? Olha, eu vou evangelizar e fazer uma ação social porque eu vi que tem muitas pessoas na rua. Isso é uma motivação secundária. Eu demorei muito tempo para entender isso, tá? De verdade, demorei muito tempo para entender isso. Eu vou evangelizar porque, olha, o mundo está cada dia pior. É por isso que eu estou indo evangelizar. Motivação secundária. Qual que é a motivação primária? É exatamente essa que nós listamos aqui, ó. Evangelizar é uma ordenança no imperativo. Essa é a motivação principal. Por que eu evangelizo? Porque Cristo me mandou. É esse o motivo, John? É esse o motivo. Eu recebi uma ordem daquele que é meu dono, que é meu Senhor. E é por isso que eu cumpro essa ordem. As outras motivações, elas se tornam secundárias diante dessa primeira motivação. Por isso que eu estou falando más motivações aqui, não me perdoem até pelo termo más, né, que ficou talvez um pouco pesado, mas é no sentido de que se eu pego a minha motivação secundária e eu torno ela primária, ela é uma má motivação. Se eu pego fazer uma ação social evangelística, levar um cachorro quente na rua, porque as pessoas estão com fome, é uma motivação secundária, e eu tornei ela uma motivação primária, eu não vou conseguir manter aquilo. Por que as pessoas param no meio do caminho? Por causa das motivações secundárias. Elas param no meio do caminho porque elas têm motivação secundária. Elas fazem porque elas viam uma motivação secundária. Mas quando elas enxergam a motivação primária, aí elas continuam. Por que missionário vai para campo, missionário fica lá 10 anos, 20 anos, sofrendo, padecendo, sabe? Muitas vezes até abandonado, gente. Muitas vezes até abandonado. Graças a Deus, nosso ministério trata muito bem nossos missionários. Mas quantas denominações aí enviam o missionário para campo e abandonam? E o missionário não desiste, ele não vai embora, ele não sai de lá. Por quê? Porque ele entende que Cristo mandou ele para lá, que é uma ordenância, que Deus mandou ele para lá. E quando você tem essa ordenância, cara, quando você entende, quando Cristo chamou para algo, pode soprar, pode inventar, você não vai se mexer, você vai continuar. Nós estamos já caminhando para o final aqui, tá? Bom, o Instituto Haggai, ele transferiu a seguinte mensagem. A pesquisa que o Instituto Haggai fez, ela dá a seguinte estatística: 4,4% das pessoas se convertem através de eventos evangelísticos. Ou seja, quando você faz um mega congresso, uma mega conferência, uma mega cruzada, apenas 4% das pessoas que estão nesse tipo de evento, elas se convertem. Eu vou abrir aspas aqui, tá? Porque existe um livro do Rei Hard que ele faz cruzadas evangelísticas na África. E esse homem não está mais vivo, mas o livro dele é muito bom, que chama Evangelismo por Fogo. Esse homem, ele faz cruzadas evangelísticas na África que milhões de pessoas se convertem a Jesus. Milhões, eu estou falando de cruzadas
que carregam milhões de africanos e eles aceitam a Jesus. Então, na África, isso dá muito certo. Mas aqui no Brasil não é um negócio que dá tão certo. Você faz uma cruzada evangelística aí, o número de pessoas que aceitam a Jesus é muito pouco. Então, aonde está a riqueza do evangelismo no Brasil, na nossa nação? Está nesses dois pontos. Os que se convertem através de amizade e os que se convertem através de parentes. Então, seja um bom amigo e mostre Cristo através da sua amizade. Depois, seja um bom parente e mostre Cristo para a sua família. Pronto. Você está aqui no... Se eu somar a quantidade disso daqui, dá quase 80% de pessoas que se convertem através de amigo e parente. Isso é um dado muito bom. Uma estatística muito boa. Essa pesquisa é de 2020, tá? Ela está desatualizada. Como fazer agora? Como jogar a semente, né? Como lançar a semente? Eu listei aqui 3 formas de fazer. Pode ser que tenham mais, mas eu imagino que essas 3 sejam as principais. Evangelismo coletivo, que é aquele que nós fazemos com a nossa igreja. Evangelismo individual. E aqui tem várias ações. Com a igreja eu posso fazer o evento que eu falei, o evento social. Eu posso fazer conferências, culto e tudo mais. O evangelismo individual. Esse daqui está muito ligado a discipulado, a um, a responder dúvidas. Sabe as perguntas que eu falei que os seus alunos devem saber responder? Por que Jesus morreu na cruz? Isso daqui no evangelismo individual, no discipulado, isso daqui é uma dinamite na mão do seu jovem. E o evangelismo digital, eu coloquei até, inclusive, aqui um rapazinho aqui. Cara, isso daqui, olha, tá me surpreendendo o evangelismo digital. O dia que eu tô gravando aqui, a nossa aula é um sábado, tá? E na quarta-feira dessa semana aqui, que eu estou gravando essa aula, um casal de pessoas foi frequentar a nossa igreja lá no Vila Humaitá, porque viu um post de um membro da nossa igreja, um membro lá da nossa igreja. Ele viu esse post desse membro, e assim, era um post do membro não relacionado ao culto, não, é um post cristão mesmo, que o membro fez, sabe, esse evangelismo digital. Essas pessoas, elas se interessaram e quiseram conhecer a igreja, justamente por conta disso. Então, nós vemos que o evangelismo digital também é essencial na nossa geração, na nossa época. Vencendo a preguiça. Eu coloquei aqui a foto de um jogador aqui de futebol. Por quê? Porque se você tem na sua igreja... E assim, como eu sou homem, foi por esse motivo também. Mas se você tem na sua igreja um adolescente que gosta de jogar futebol... Você pode marcar no sábado, 10 horas da noite, um futebol com todo mundo. Ele vai estar lá. Por quê? Porque isso motiva ele. E para vencer a preguiça, nós muitas das vezes temos, na verdade, assim, a preguiça, muitas das vezes ela está associada por falta de motivação ou da percepção da tarefa. Então, por que o adolescente ele tem vontade de jogar futebol? Porque ele vê aquilo como uma tarefa importantíssima, se sente motivado a fazer aquilo. E a motivação, ela está diretamente relacionada a conhecer. Conhecer o quê? Conhecer a autoridade de Cristo. Primeiro, o adolescente e o jovem precisam entender. Ele está indo com base no quê? Ele está indo com base na autoridade de Cristo. Quando Jesus envia os 70, ele envia os 70 no nome dele, de Jesus, falando, vocês vão e vocês vão no meu nome. Sabe o que é isso? Autoridade. Autoridade. Jesus estava dando autoridade aos discípulos no nome dele. E quando nós vamos fazer evangelismo, nós vamos mediante a autoridade de Cristo. Nós não vamos no nosso nome, nós não vamos na nossa motivação, nós não vamos na nossa percepção ali da tarefa, nós vamos na autoridade de Cristo. E quando nós entendemos isso, irmão, isso é poderoso. Iago Martins vai dizer o seguinte, devia ter trazido uma água, tô até com a boca seca. Iago Martins diz o seguinte no seu livro:
Se não estamos motivados o suficiente para fazer missão, é porque ainda não fomos impactados por aquilo que deve ser a nossa motivação. E como nos importamos com a autoridade de Cristo? Simplesmente conhecendo-a. Quando nós conhecermos a autoridade de Cristo, nós vamos vencer a preguiça. Nós vamos vencer o medo, tudo aquilo que nos traz ali uma preocupação. E vamos concluir dizendo o seguinte: eu quero que ao final dessa lição, querido professor, o coração do seu aluno esteja profundamente impactado. Cada lição que eu escrevi, eu pedi ao Senhor e ao Espírito Santo para que impactasse a cada um dos alunos de forma especial. Nós temos os nossos missionários que estão em campo há tantos anos e nós precisamos levantar novos missionários, homens e mulheres que impactem e que se comprometam, não se envolvam, porque envolvimento a pessoa para. Quando a pessoa está envolvida com a obra missionária, qualquer coisa faz ela parar. Mas quando ela está comprometida com a verdadeira missão de evangelizar, isso daí impacta o mundo, sabe? Levar essa mensagem. Então, esse é o meu desejo. Tá bom, querido professor? Muito obrigado por ter chegado até aqui ao final dessa lição comigo. Deus abençoe sua vida e nós vamos nos ver mais algumas vezes neste trimestre. Deus abençoe.